Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. É verdade, hoje temos aqui uma convidada que nos vem falar em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, isso depois já depende da nossa ordem da conversa, não posso prometer nada, mas que vamos falar aqui um tema que nós não dispensamos, que é sobre empreender no feminino. É um dos nossos focos, é mostrar aqui projetos de mulheres empreendedoras, vamos falar sobre isso, mas também vamos conhecer aqui a sua agência, a Stone Comunicação. Parece-me bem. Parece-te bem. 12 países, não é? 12 países que já viajou, vamos conhecer a Daniela Rocha, vamos saber o que é isto do mercado dos influencers. Muito bem, e da assessoria de imprensa. Portanto, vai ser aqui uma conversa bastante interessante, portanto, convidamos-la a ficar a assistir até ao final do programa. Tudo isto vai ficar disponível no YouTube, através do canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres. Tem ali uma pastazinha 2024 para que você possa assistir por completo aos programas e, claro, partilhar. E através do Instagram Conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, acede a mais informações, principalmente as das nossas convidadas, para que você tenha acesso e possa também partilhar. Para fazer parte, exatamente, para fazer parte deste projeto que é apoiar os projetos das mulheres empreendedoras, não é? Ao partilhar, ao fazer o seu gosto, ao fazer o seu comentário, ao dar a conhecer, ao ver as redes sociais da nossa convidada, está também aqui a dar força e a criar esta rede de sororidade feminina. Ainda foi a semana passada ao Dia da Mulher, ainda estamos aqui neste mês todo da mulher, são todos os meses, todos os dias, mas pronto, este em especial, mais pessoas se lembram aqui da questão do mês da mulher, então vamos aqui dar esta força a projetos de mulheres que estão sempre a arregaçar as mangas e pô-las ao trabalho. Isso é uma inspiração. É verdade, são uma inspiração. E agora, antes de dar início à conversa com a nossa convidada, vamos ver um vídeo. Exatamente. Olá, eu sou a Daniela Rocha e eu quero te apresentar a Stone. Uma agência de comunicação focada em dois pilares: a assessoria de imprensa e o marketing de influência. Atendemos clientes de diversos setores, sempre com o nosso principal objetivo em mente: destacar a sua marca na multidão. O trabalho de assessoria de imprensa é construir uma reputação positiva através de entrevistas em veículos de comunicação, podcasts e redes sociais. São nesses momentos que a sua empresa começa a ganhar visibilidade e autoridade no seu setor. Também trabalhamos com marketing de influência, o que nada mais é conectar pessoas e marcas através de pessoas influentes nas redes sociais. Como você se convence mais facilmente quando deseja comprar um produto ou serviço? Quando você vê a publicidade de uma empresa ou quando alguém que você admira e confia te recomenda aquele produto? É isso, nós escolhemos o influencer certo que conecta diretamente com o seu público. Se você sente que está na hora da sua marca dar um salto para o próximo nível, vem saber como essas estratégias podem acelerar o crescimento da sua empresa. Mais do que um trabalho, o nosso propósito é destacar a sua marca na multidão para crescermos juntos. Acesse o nosso website e visite as nossas redes sociais. E cá estamos nós, é verdade. Bela apresentação. É verdade, já falou muito, não tudo, porque nós temos sempre mais para conversar um bocadinho. Então, dar as boas-vindas à Daniela Rocha, com mais de 12 anos de experiência, já atuou em quase todas as áreas da comunicação, fundadora e CEO da Stone Comunicação, uma agência de comunicação focada, como já vimos, em assessoria de imprensa e marketing. Ai, meu Deus, gaga. Marketing de influência. Marketing de influência, exatamente, em Portugal e no Brasil, porque opera aqui nestes dois países. Seja muito bem-vinda. Exatamente, obrigada. Obrigada pelo convite. Então, nasceu no Brasil?
Exatamente, em São Paulo. Em São Paulo. Paulistana. Então, e como é que foi a infância por lá? Foi muito boa, foi muito boa. Eu gosto muito de São Paulo, assim. Tem gente que não gosta muito desse agito e tal, mas eu gosto muito de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a minha infância foi muito boa. Foi com primos, família grande e foi uma delícia, foi. E onde é que surge aqui a comunicação? Já era uma comunicadora nata? Olha, comunicadora nata, eu não sei, mas eu lembro de quando eu era adolescente, de querer escrever para essas revistas teens, assim, sabe? Essas revistas de adolescentes, femininas de adolescente. Eu era louca para trabalhar nessas revistas. Sério? E aí eu comecei com isso e nunca tive, isso é uma coisa, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Assim, era sempre rodeado na comunicação, era sempre nesse mundo da comunicação. E aí, logo do início, assim, eu resolvi fazer jornalismo. Fiz jornalismo e logo de cara eu entrei numa empresa de assessoria de imprensa, uma agência muito pequenininha que eu comecei a trabalhar como estagiária. E aí, logo depois, eu fui para uma revista, que foi, assim, a minha... Uau, era o sonho. Uau, era o sonho, foi o sonho. Mas por que a área da comunicação? O que é que a fascinava nesta área? A escrita, para mim, sempre foi mais a escrita, assim. Eu sempre fui muito de backstage, eu sempre fugi de todas essas câmeras, tudo. Durante muitos anos, eu acabei sempre escrevendo roteiros, escrevendo, né, para revista, para jornal, para website. Depois de um tempo que eu comecei a ficar, assim, mais solta, consegui aparecer na frente. Mas foi um longo caminho. Porque já tinha vindo aqui ao nosso programa, mas não à frente das câmaras. Exatamente. Aliás, foi uma coisa que nós conversámos. Exatamente. Antes, né, de eu aparecer aqui na câmera, eu estava com as outras, que as minhas clientes, acompanhando essas entrevistas, então. Muito giro. Então, sempre aqui gostar de escrever, já mesmo desde pequena a escrever, ou é uma coisa que surge assim quando já se é mais adolescente, jovem, já se tem mais ideias sobre a vida, sobre o mundo? Mais jovem, acho que foi mais quando eu era um pouquinho mais velha, assim, não foi desde criança, mas desde jovem, ali dos meus 17, 18, eu entendi que a escrita era um dos meus fortes, assim, e o que eu realmente gostava. Então, eu acho que vai desde aqueles diários que a gente escreve. Os diários. Né? Eu estava aqui, confesso, eu estava a pensar nisso, mas estava com um bocadinho de vergonha de lhe perguntar e pensei, não sei. Desde os diários que a gente escreve, e aí até... E aí essa escrita foi sendo mais elaborada. Nem sei se ainda se usa os diários agora. Eu agora vou falar, o meu filho tem. Estão a vender, pelo menos numa loja, não vou estar a fazer publicidade, não nos pagaram, numa loja onde se compra coisas variadas, não só de crianças, mas sim, aquelas lojas giras de presentes engraçados, tem uma coisa sempre diferente, gira. Encontramos um diário para uma amiguinha dele, assim todo muito cheio de fofinho e de pelos, e ele disse, mas eu também gostava de uma coisa dessas. E já conseguimos É muito bom, é bastante positivo. Em modo rapaz, mais masculino. E é muito gostoso, mas hoje em dia está voltando isso, sabe? Hoje, ali já voltou. Essas escritas de caderninho do sentimento e tal, não só para criança, mas até pra gente mesmo, para liberar. E ele gostou porque tem o cadeadozinho e acha piada. Pois, e precisa de um cadeado. Na minha casa, eu tenho, até hoje, eu sempre nunca parei de escrever. Até hoje eu tenho guardado muita coisa que ninguém pode ver. Alguns eu já arranquei. Quem agora estiver aqui a ouvir da família vai dizer. Tem um monte. Não sabem. Mas tentar abrir aquele cadeadozinho, né? Mas não tem cadeado, eles estão bem escondidos, mas eles não têm cadeado. Algumas páginas eu já arranquei, porque eu não podia correr perigo, sabe? Algumas páginas eu arranquei. Mas eu ainda tenho vários desses cadernos de sentimentos, de coisas. É terapêutico para se escrever. Sempre foi. Então, Segredos. Já fiz blogs também. Eu sempre fui ali, sempre na área da comunicação escrita. Antigamente era mais escrita, depois passou para audiovisual, digital. Mas sempre alguma forma de falar o que eu estava pensando, sentindo, de alguma forma. Não podia dizer a ninguém, não. Não podia falar para ninguém, eu inventei os personagens. Não, mas é verdade, e já tivemos aqui várias psicólogas a falarem sobre isso,
que o facto de escrever ajuda a verbalizar, não é? A estruturar o que a pessoa está a sentir, não é? Exatamente. E ajuda também a conseguir depois superar isso, porque parece que depois lido, visto, consegue-se ver que há uma solução. Quando estamos a falar de pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão muito envolvidas a escrita, mesmo não sendo profissional como hoje faz, não é? Pode ser aqui terapêutica para muitas pessoas. Eu sempre falei que eu era melhor escrevendo do que falando. Eu falei, quando eu escrevo eu consigo, né? Eu acho que você consegue segurar um pouco a emoção e consegue colocar, pelo menos eu consigo colocar de uma forma mais, assim, coerente. Porque às vezes na emoção, na forma de falar, É verdade. você fala e era pra falar uma coisa, depois era pra falar outra, aí eu bolo tudo. A A mensagem. informação certa. De uma forma mais fluida, assim. Às vezes eu tô conversando com vocês, aí eu tô fazendo uma resposta, já lembro de outra, aí eu já vou pra outra, sabe? Assim. Sabemos como é que é. Estamos Então, aqui. Na Verdade. escrita eu consigo apagar, não, deixa eu voltar e tal, então é mais fácil. Então, fale-nos um bocadinho aqui, depois de se formar, aqui então em jornalismo, o que é que foram sendo os seus trabalhos? Olha, A par das viagens, não sei o que é que quer falar primeiro, ou se vai sendo tudo vai encaixando. vai numa sendo ao linha. mesmo tempo. Pois. Vai. Então, eu fiz a faculdade de jornalismo, entrei logo numa assessoria de imprensa, depois fui pra revista, depois... E na revista? Na revista eu comecei como secretária de redação e depois passei para estagiária na parte de escrita, depois fui para repórter e fiquei lá durante um tempo. E aí escrevia, era uma delícia, assim. Escrevia experiências, então a revista chamava Consumidor Moderno. A gente tinha ali contava experiências dos consumidores e uma das sessões da revista era uma parte que eu me fingia de consumidor e ia até uma loja, algum estabelecimento. Que giro! Para contar essa experiência. E eu lembro que uma das experiências foi, de uma loja conceito da Melissa, que é super famosa lá em São Paulo, no Oscar Freire, uma loja linda, toda cheirosa e tal. E eu fui até lá. E eu lembro que antes de lá, eu fui fazer uma entrevista com o gerente de marketing da empresa na época. E aí ele falou, olha, as nossas vendedoras, elas são como se fossem, elas são fãs da marca e tal. E falou muito interessante o que ele falou. E aí eu cheguei lá como uma consumidora normal e as meninas não vieram me atender, porque tinha acabado de chegar uma carga nova de sapatos e elas estavam todas encantadas com sapatos e não vieram me atender. Enfim, depois eu falei, da experiência que eu tive, falei para elas quem eu era e tal, tiramos fotos e tudo mais. E aí eu lembro que eu escrevi 2 páginas super bem, assim, falando da marca, falando da loja, do conceito e tudo mais. E depois eu comentei sobre esse fato que na parte de explicar algumas coisas, o conceito, porque era uma loja conceito, elas tinham que explicar um pouco mais, uma explicação mais elaborada daqueles projetos, daqueles designs, daquelas designers. E falei a verdade, eu falei, olha, não foi o atendimento, eu falei, foi o melhor. Foi o melhor, realmente as vendedoras são fãs, porque ao invés de elas virem me atender, aí elas ficaram muito bravas. Eu lembro direitinho, depois elas ficaram muito bravas, ligaram para a redação, falaram, como que você pode ter falado assim e tal? Mas faz parte, fazia parte do meu trabalho naquela altura. É engraçado. Então, e depois? Depois, eu fui convidada para escrever um plano de governo um plano de governo de um candidato. De um governador, de um candidato a governador de São Paulo. Fiquei nesse projeto durante uns meses e aí depois fui para uma assessoria de imprensa grande. E aí depois nessa pessoa que me convidou, a mulher dele trabalhava numa assessoria de imprensa muito grande. E aí ele gostou do meu trabalho e tal, ele falou assim, vou te dar ali o contato e ver se ela gosta. Aí no fim entrei nessa assessoria de imprensa, que eu fazia assessoria de imprensa exclusiva para uma empresa. E aí foi um longo caminho de mais experiência mesmo na parte da assessoria de imprensa. De conhecimento, de ter que usar aqui várias técnicas, várias abordagens. Várias abordagens, muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura
com o trato do cliente, com as situações que aconteciam, né? Algumas situações de gerenciamento de crise, então... O que é isto do gerenciamento de crise? Sem falar de nenhum caso em concreto? Não. Mas o que é isto do gerenciamento de crise? É quando alguma situação para a marca, né, para a empresa, acontece alguma situação que não é positiva, né? Uma situação negativa. Por exemplo, a pessoa que foi lá e não... Como, A pessoa que foi lá e não foi atendida porque... como por exemplo, a situação que eu criei, depois eu poderia... Ficou do outro lado. Era aí que eu queria chegar. Exatamente. Mas é uma situação que é negativa e que a assessoria de imprensa consegue, né, com algumas comunicações que eles soltam, com alguns comunicados, tentar gerir aquela situação difícil, tanto com os meios de comunicação quanto com a sociedade. Então, a gente manda mesmo algumas notas, conversa com alguns jornalistas, tenta alguns outros pontos de vista daquele assunto, para gerir aquela situação de... Agora, se não quiser, eu vou só fazer este comentário e depois, se quiser, comenta. Não, é porque eu acho que isto que estamos aqui a ouvir a Daniela a falar é alguma coisa que às vezes as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção que sai uma notícia e que há pessoas do outro lado para fazer o outro lado da notícia, não é? As grandes marcas, as pessoas mais influentes, têm uma série de pessoas que trabalham para fazer isto. E as pessoas às vezes não entendem isto e ficam, então, mas o que é isto, ou é isto, ou é isto, ou é isto? É um conjunto de tudo, não é? Tem os dois lados sempre, né? E eu já estive nos dois, por isso eu sei muito bem como lidar. Mas tem todo um trabalho por trás. Todas as marcas que têm esse trabalho com assessoria de imprensa, todo um trabalho de identidade, de construção, de reputação mesmo. Então, né, não pode vir um jornalista e falar, olha, eles atendem mal, porque depois a assessoria de imprensa vai vir depois com outros materiais, com outras... Mostrar que foi lá alguém que foi muito bem atendido. Exatamente, nessa altura. Trabalho. Sim. Todo um trabalho por trás, sim. Que dá muito trabalho, não é? Bastante. Mas que às vezes também faz aqui um blur, vamos assim, põe uma make-up a algumas situações que acontecem. Não, mas é verdade. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia vivem muito do que veem, mas nem sempre tudo o que veem é completamente verdade. Exato. Principalmente nas redes sociais. Principalmente. Pronto, está a dizer isto. É só para eu ir com pezinhos de lã. Mas eu acho que também às vezes é bom alertar as pessoas, não é? As pessoas não têm nem todos têm esta consciência ainda. Não. Então, considera-se inquieta, curiosa e viajante. Quer-nos comentar isto tudo? Sim, até franziu o nariz porque é bom, inquieta, curiosa. É muito bom. Não, eu pensei agora, a minha cara foi, realmente, eu realmente enviei essa frase para ela. Pronto, enviou! Ou então descobrimos em algum sítio, nós não fomos aos seus diários. Não. Diário tem muito mais coisa. Mas, sim. Inquieta, sim, eu acho que pela minha trajetória, né, depois de política, eu abri uma empresa no Brasil que chamava Sonhos Mil, que era uma empresa especializada em realização de sonhos. Ah, que giro! Então, eu produzia alguns eventos que fossem realmente sonho das pessoas. Então, eu fazia parcerias com várias empresas de passeios de balão, empresas que tinham esses carros esportivos, restaurantes, hotéis, assim, e aí eu fazia surpresas. Muitos eram surpresas românticas, que eu sempre gostei muito de fazer surpresas românticas. E depois foram assim, indo para outros setores, mas a maior parte era romântica. Durou pouco tempo a empresa, ficou um ano mais ou menos. Mas foi muito gostoso aprender, então eu fiz cursos de empreendedorismo, livros de empreendedorismo. Pois, era isso que eu ia dizer, uma paixão pela escrita, mas aqui agora a ser empreendedora. Exatamente, foi aí que eu comecei. E aí eu comecei a pensar toda na empresa, como fazer tudo aquilo, coloquei na prática, trabalhei essa parte de sonhos e tudo mais, mas aí depois eu resolvi realizar o meu, que era sair do Brasil, que era de viajar. E agora tem que separar a empresa. Sair ou passear? Sair mesmo. Porque viveu no outro eu fui pra Irlanda. Vivi na Irlanda, em Dublin. Frio! Frio foi. Exato. Por que Irlanda? Adorei. Por quê? Por quê? Porque eu precisava de um lugar para passear, estudar e trabalhar, né? Então, eu precisava ganhar também algum dinheiro naquele lugar. E a Irlanda era um dos países que... Eu sempre gostei muito de Europa, eu nunca fui muito América, assim, eu sempre fui mais Europa.
Então, Europa que eu poderia trabalhar. E fui para lá, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Foi muito gostoso. Como é que foi essa experiência? Muito Olha, diferente. É muito diferente. foi a primeira vez, assim, que eu trabalhei fora da minha área, que eu tive que trabalhar em outras coisas que eu não estava acostumada, como trabalhar fazendo sanduíche, na deli, trabalhar como cleaner. Eu fiz tudo que eu precisava fazer para realmente começar uma vida nova. E aí fiz tudo aquilo na Irlanda, fiquei 1 ano e meio, foi muito gostoso, mas era muito frio, chovia muito. Pois, é escuro, não é? Escuro. É muito verdinho, mas é muito sem sol. Mas foi muito gostoso porque eu tive, logo quando eu entrei lá, enfim, comecei lá, eu estudei lá, fazia aulas de inglês, então conheci um pessoal que ficou com minha família e tenho esses amigos muito queridos até hoje. Engraçado. Então foi muito gostosa essa passagem. E aí, lá no casamento de uns amigos, que eu montei todo o casamento, né? Pois, já vinha com os eventos e realizações, olha. Pensando no casamento dos amigos meus, um casal de amigos foi pra lá, conheci eles e tal, e eles comentaram que estavam em Portugal. Eles falaram, a gente tá aqui em Portugal fazendo Erasmus e tal, e eu nem sabia o que era Erasmus, e eu nunca nem tinha pensado em vir pra Portugal, naquela altura que era 2015. Não pensava, nunca tinha pensado assim. Eu falei, Portugal, e comecei E aí eu, na parte de inquieta, curiosa, comecei a pesquisar. Falei, o que tem em Portugal? O que dá pra fazer? O que tá? E aí eu vi um mestrado. Pequenino. Pois. É pequenino. Mas tem muita coisa e tem muito... Quem veio de São Paulo. Pra quem veio de São Paulo, Portugal, realmente. mesmo pequenino. Portugal é São Paulo, né? Se for pensar na quantidade de pessoas. Exato. E aí eu falei, bom, vou pra lá. E pensei assim, né? Eu falei, vou fazer um mestrado e vim fazer um mestrado. O mestrado aqui, na altura, eu pensei em fazer um outro e no fim fiz na Católica. De novas mídias, internet e novas mídias na altura. E que foi muito interessante, assim, deu pra... Aprendi bastante, principalmente na prática, porque nessa mesma altura eu já estava aqui como gerente de comunicação de uma empresa que levava estudantes para o Reino Unido. Então eu consegui usar bastante tudo que eu estava estudando e todo o meu background Quando nessa veio empresa. estudar, também veio trabalhar, não é? É sempre Sim. assim que vai fazer. Sim, sempre, E, enfim, e aí nessa empresa fiz toda essa parte de... já tinha feito antes, né, no Brasil, mas aqui fiz assessoria de imprensa, gerente de marketing, comunicação interna, então deu também para fazer toda essa parte de comunicação e num assunto que eu gostava, que era intercâmbio. Pois, de conhecer aqui. Então, e as viagens? Mas há aqui Foi tudo no meio países. de tudo. Foi no Brasil, quando eu estava no Brasil, ainda já tinha ido para o Chile, para a Argentina. E eu sempre tive esse bichinho da viagem, assim. Eu lembro que da primeira vez que eu viajei de avião, que foi uma viagem que né, os meus pais na altura não tinham condições de eu ir, então eu lembro que eu falei, não, eu vou de qualquer jeito, e consegui comprar e fui. Fiz a viagem para a Argentina e para o Chile, e foi ali que começou. Depois, foi França, Espanha, Conhecer aqui a tal Itália, conhecer a Europa. Então, quando eu estava na Irlanda, consegui fazer bastante dessas viagens, né? Que era mais fácil na altura. E aí, continuei aqui. Então, eu tô aqui desde 2015, deu para viajar bastante. Mas é verdade, em 2021, no final de 2020, a empresa onde eu estava... Pandemia, não é? Pandemia, só que eu queria viajar, porque a empresa onde eu estava fechou e tal. E eu falei, quero viajar no meio da pandemia? Queria viajar, foi em 2020 eu queria viajar. Logo, fechou tudo e eu não consegui viajar. Pronto, exato. Pois, querer todo mundo quer, que não podia, né? Pois, exato, é isso assim. E aí não consegui dia 2020, 2021 consegui. Já estava abrindo algumas coisas, mas aí eu queria mudar de áreas, assim. Eu queria que essa parte mais ambiciosa voltasse. Eu estava numa fase mais... aqui eu estava numa fase mais, assim...
triste, mas uma fase que eu não estava sentindo que era eu mesma. Conformada. Conformada. E é uma Sim. coisa que eu não gosto, dessa Que é inquieta. comodismo, dessa parte meio de comodismo, Acomodada, sabe? exatamente, sim. E aí eu falei, não, Isto não me está a fazer bem, não é? não tá, e eu falei, quero ir para os Estados Unidos. Quero ir para lá, eu quero aprender o marketing de lá, eu quero sentir essa energia de novo. E aí fui para os Estados Unidos, fiquei lá 2 meses alguma coisa, fiz um curso de inglês, de Business English lá em Nova York, que foi uma experiência deliciosa, foi uma delícia. Fiz vários amigos lá e depois eu fui para Los Angeles, depois para Miami. Fiz sítios interessantes. Cada um teve ali uma... Então, Nova York era um sonho meu de ter aquela coisa do Friends, que eu queria ir. Fui fazer... Fiz toda aquela rota. Depois fui para Los Angeles, na casa de um amigo meu, que ele faz cinema e tal, os roteiros. Ele me apresentou Los Angeles lá, que foi muito gostoso. Passei meu aniversário lá. E depois fui para Miami. Que era... Acredita que foi o que eu menos gostei? Foi. Eu tinha que voltar lá num outro... Não sei, tudo isso eu fiz sozinha, tá? Tudo essa viagem sozinha. Eu não gostou de Miami. Então, eu fiquei pouco tempo, acho que, né... Ou se calhar tinha muitas expectativas. Quem anda por lá. E não, lá... Bom, eu fui pra lá mesmo porque, sim, resumindo a história... tinha um pastor que eu gostava muito, brasileiro, que ele era lá de Miami, que eu falei, eu preciso ir até lá, falar com ele, falar que ele me ajudou em vários momentos da minha vida e tal. Eu falei, eu preciso... Então foi lá, sim. Fui pra lá por isso e adorei essa experiência, só que eu tava sem carro lá, Miami é muito grande, eu queria ir pra outras praias diferentes, não consegui e tal. Eu falei, não, deixa eu encurtar, tanto que eu ia ficar mais tempo, eu encurtei um pouco a viagem, eu falei, deixa eu voltar, que daí eu ia voltar pro Brasil direto. Deixa eu voltar pro Brasil, fazer uma surpresa lá pro pessoal. Mas eu quero voltar para Miami com outra estrutura. Eu acho que foi isso. Se calhar foi essa falta. E então, já vimos aqui que há aqui o empreender já tinha surgido, não é? É fácil empreender no feminino? E ser mulher e empreender? Não, não é fácil. Quando você está fora do seu país é mais difícil ainda. E eu acho que é um desafio muito maior, né? E isso porque eu não tenho nem filhos. Não tem filhos? Não tenho filhos, assim, eu imagino que quando né, a mulher tem todas essas camadas, mais esses trabalhos, esses papéis, eu acho que fica ainda mais difícil. Mas você se impor no feminino, você se impor muitas vezes em algum lugar que está cheio de homens, é mais difícil. O olhar é mais... Há mais escrutínio, não é? É mais... Tens que ser melhor para vingar. Tem que ser muito melhor. Você tem que ser muito Estamos a tentar usar as palavras. É assessora de imprensa, não quer dizer nada que possa ser usado contra si. Não, mas realmente é muito mais difícil. Então, e muitas vezes eu tive situações que, né, tive que levantar a voz, tive que me destacar ali de uma forma que eu nem queria, mas que foi necessário para me ouvirem. Então, não é fácil, mas é uma escolha, né? Eu fiz uma escolha, Por que empreender? Porque eu quero além do que normalmente aparece, as oportunidades que aparecem para mim, eu acho que para mim não são suficientes, eu quero mais. Por mais que seja tão difícil, por mais que muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? E onde eu fui me meter? E tal, mas eu sei que daqui eu consigo chegar mais longe, daqui eu consigo realizar esses sonhos, esses objetivos que eu tenho. E muitas vezes dependendo da carreira, dependendo de você, para ser empregado, você tem um limite, né? Tem um certo limite e eu não quero ter esse limite. Portanto, vale a pena os desafios e as dificuldades, mesmo pesando na balança? Pesando na balança, vale. Vale. É muito gostoso, é muito...
é muito... Esqueci a palavra agora, mas é muito... Desafiador? Não é desafiador, mas é muito bom ver quando você consegue um cliente novo, quando você tem os resultados, por exemplo, que eu tenho com os meus clientes. Ver que você consegue, a parte de networking, que você consegue chegar em alguns lugares onde você, né, às vezes não imaginava. É muito bom ver o seu potencial, ver aonde seu potencial pode chegar, sabe? Então como é que surge aqui a Stone? Pois, a Stone, depois dessa viagem para os Estados Unidos, que era isso que eu queria sentir depois, essa necessidade de mais alguma coisa. Porque eu passei fiz um gap year, né, desse trabalho que eu saí, com essa viagem e tudo mais. Eu falei, bom, agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa. E a Stone surgiu de uma junção do que eu gosto de fazer, do que eu entendi que me daria lucro e do que eu realmente fazia muito bem. Então foram essa junção dessas coisas que eu falei, bom, eu vou agora montar, então, já que algumas vezes eu me via que não me encaixava no mercado e que eu via que eu não ia conseguir o que eu queria, eu falei, eu vou montar agora, estou numa agência que eu vou poder fazer realmente tudo aquilo que eu acho que dá para fazer, na parte de assessoria, da parte de comunicação no geral. Então, fiz alguns cursos de liberdade financeira, pesquisei ali algumas coisas, não é? Me preparei. Mas já tinha tido um negócio, não é? Que na altura tinha estudado, mas se calhar isso também a fez perceber, eu preciso estar um bocadinho melhor preparada? Eu acho que foi tudo eu acho que toda a nossa vida, né, as coisas vão se construindo e o que eu usei lá atrás veio, o que eu tive lá atrás, a experiência que eu tive lá atrás eu usei agora, então as coisas foram se encaixando muito bem, assim, foi muito legal essa fase, porque eu vejo que tudo foi se encaixando muito facilmente, fluiu muito bem. Então, a Stone surgiu assim, e o nome Stone foi engraçado porque eu e meu pai, que é o meu melhor amigo, assim, basicamente. Rocha, não é? E aí, na verdade, o Rocha é da minha mãe. Ah, é? É o Silva do meu pai. Okay. Que as mulheres Rocha são bem Rocha mesmo. São bem Rocha. São bem... Bem duras. Bem duras, às vezes. E por isso que eu gosto de usar o Rocha até. Mas, numa conversa com meu pai, logo que eu fiz jornalismo e tal, ele meu fã, meu pai, sim, ele, Daniela, a gente precisa inventar um nome, então quando você for uma jornalista muito famosa, você precisa ter um nome mais importante. Tá bom, eu era muito novinha. Assim, então o que vai ser? E aí, Daniela Rocha, não sei o quê, e a gente, né, nosso inglês mais ou menos, falou Stone. Então vai ser Daniela Stone, Dani Stone. E aí eu venho usando o Stone em outras situações minhas, né? Em 2020, na pandemia, eu até esqueci disso, abri um canal no YouTube de entrevistas. Okay. E aí eu coloquei, conta mais com Dani Stone. Eu tinha esse canal, então eu sempre fui usando Stone. Então eu falei, nossa, pra Stone vai fazer todo sentido para mim continuar Stone, só que vai ser Stone Comunicação. E aí vem também da ideia de uma base firme que eu quero que a Stone tem. Seja aqui exatamente, essa rocha, que seja essa rocha que seja essa base firme. Então, Stone, tanto esse nome mais pessoal, quanto para essa parte de branding e imagem, é o que eu quero levar para as pessoas. Exatamente. Nós temos mais outro vídeo para ver, que nós vamos então ver, depois vamos pedir para comentar e então conhecer melhor a Stone. Oi, que bom estar aqui na inauguração e na abertura da Stone, que é uma agência que eu estou muito empolgada com o surgimento. Sim, sou fã da Dani e apostar no mercado português que merece esse tipo de trabalho. A
Stone ajudou-nos a divulgar a nossa marca e a ganhar a nossa reputação a nível internacional, tanto no mercado português como no mercado brasileiro. Isto através das nossas redes sociais e através de múltiplos meios de comunicação. Foi excelente. A gente está agora firmando uma parceria, então a Stone hoje, a partir de hoje, né, é o braço de assessoria de imprensa e marketing de influência da Sr. Jorge. Então vai ser uma estratégia de integração de comunicação dos nossos clientes, tudo isso para a gente poder oferecer o melhor serviço para os nossos clientes aqui em Portugal, no Brasil e aonde tiver clientes que queiram trabalhar conosco. Aproveitem a expertise da Stone Comunicação, que pode te ajudar muito nesse desenvolvimento. Estou envolvido na área de negócios já há mais de 10 anos, tenho 33 anos trabalhando com tecnologia e que posso dizer para vocês que utilizar assessoria de comunicação e marketing de influência vai fazer total diferença na tua empresa, nas tuas atividades. Então não perca a oportunidade de acreditar em você e seguir firme, porque com certeza o trabalho da Stone de Comunicação vai fazer grande diferença no teu negócio. A Stone é uma empresa que faz estratégias de comunicação, tanto na parte de assessoria de imprensa quanto no marketing de influência. Nós já temos clientes tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu gostaria muito de ter cada vez mais clientes, cada vez mais pessoas em torno desse projeto. Muito obrigada mesmo por todos, pela presença de todos aqui. É um prazer, é muita felicidade. E cá estamos nós de volta. E então vimos aqui este vídeo. Fala-nos deste vídeo, Daniela. Sim. Esse vídeo foi da inauguração da Stone, que foi em maio de 2022. Foi um dia muito gostoso, foi um dia de celebração, foi um dia que eu anunciei a abertura. Convidei alguns amigos, convidei alguns parceiros que já estavam começando nesse trajeto comigo. E foi realmente um dia que marcou ali o início de tudo. Então, a Stone começa, vimos que é Portugal, Brasil, começa cá em Portugal, começa no Brasil, como é que é? Começou mesmo... Um pé em cada lado. É verdade. Porque eu tenho ela tanto lá quanto aqui. Ok. Então, a inauguração, a abertura oficial foi aqui mesmo, foi aqui em Portugal. Mas quando antes de vir para cá, eu já estava com tudo elaborado, então abri lá também, mas a maior parte do tempo eu fico aqui. Então, foi oficialmente aberta aqui mesmo. Nem que fosse por mais nada, já é aqui uma mais-valia ter uma agência de comunicação, não é? Aqui a Stone, que tem estes dois mercados, não é? Exatamente. Parcerias, conhecimentos nestes dois mercados, não é? Sim, principalmente porque hoje em dia tem muitas empresas estrangeiras, mas empresas portuguesas e brasileiras fazendo esse intercâmbio, né? Claro. Então, por exemplo, eu tenho dois dos meus clientes têm tanto sede no Brasil quanto em Portugal. E conseguir fazer essa comunicação entre os dois países, né? Sim, entre mas as duas são quase dois mundos diferentes. Exatamente. Diferentes em muitas coisas. Ele é muito importante para essas empresas. Então, eu faço, por exemplo, assessoria de imprensa aqui, por exemplo, para o Sr. Jorge. Comunico aqui, faço com todos os veículos de comunicação daqui, com a linguagem daqui, mas também faço para o Brasil, com o conhecimento que eu tenho no Brasil, com as pessoas que estão comigo no Brasil. Então a gente consegue fazer... São linguagens um bocadinho diferentes. São linguagens diferentes. Não é só o sotaque que é diferente. Não. Tem muitas palavras diferentes, tem a forma de falar... A forma de chegar, era isso que eu queria forma de chegar, as frases, é muito engraçado, porque quando eu comecei aqui, eu via... no meu português do Brasil, para transformar aqui no português de Portugal, foi ali um trabalho grande. E aí a forma, as frases, eu escrevia uma frase de um jeito, poderia até ser as mesmas palavras, só que as palavras em lugares diferentes da frase. Então,
Eu sei, realmente são diferentes e por isso que eu consigo comunicar muito bem nos dois. Então, tanto clientes, né, que estão no Brasil quanto em Portugal, ou clientes estrangeiros que estão aqui em Portugal, eu consigo comunicar muito bem. Muito bem. Então, disse aqui, não sei se foi neste vídeo ou no outro, já não sei, portanto, 2 principais serviços, a assessoria de imprensa e aqui o marketing de influência. O que é isto da assessoria de imprensa? Em que é que consiste? Em que é que pode ajudar as pessoas? Sendo que aqui a Daniela já nos mostrou que teve dos 2 lados, vamos assim dizer, da barricada, não é? Dos 2 lados. Portanto, é claramente uma pessoa muito completa para fazer esta assessoria de imprensa. Sim, sim. Bom, então a assessoria de imprensa, ela constrói uma reputação das marcas, que é muito importante. Eu levo essas marcas para os veículos de comunicação. Então, existe um trabalho, antes de chegar nos veículos de comunicação, existe um trabalho muito grande. Então, eu entendo qual é o objetivo da marca, eu entendo qual que é a missão, a visão, os valores da marca. Se esses valores, se essa parte ainda não está muito bem conceituada, eu ajudo o cliente a conceituar, a entender muito bem com essa parte do branding, não é? Exatamente, porque se o branding não está bem feito internamente, se os colaboradores não entendem qual é a visão, aonde eles querem chegar, se os colaboradores, né, essas pessoas não entendem muito bem qual é a missão, qual é toda essa parte da empresa, a gente não adianta colocar essa comunicação para fora, porque não vai ser coerente. Vai ser uma má comunicação, não é? Vai ser uma má comunicação. Então, eu ajudo essas empresas, caso elas não tenham isso muito bem definidas, a definir. E assim que tiver muito bem definida, a gente começa a pensar que propostas, que temas, que pautas pode se levar para fora. Então, é um estudo muito grande com a empresa, de entender quem é a empresa, a parte institucional, e aí eu entendo que assuntos podem ser levados para os veículos de comunicação. E muitas pessoas pensam que, nossa, mas eu tenho uma empresa... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, sobre uma empresa de educação, que nesse caso eu tenho bastante... É uma das áreas. É uma das áreas que eu tenho já há bastante tempo. E aí essa pessoa falou, nossa, mas eu não sei o que comunicar. E aí na mesma hora eu conversando, olha, eu posso ver um tema, você pode falar sobre isso, você pode, de repente, ter algum especialista que a gente pode fazer artigos, você pode falar num podcast. Eu comecei a dar o leque de temas e de possibilidades para ele. Falei assim, nossa, realmente eu posso eu posso contratar um serviço de assessoria de imprensa e eu posso ser muito beneficiado com esse trabalho. Né? Então, assessoria de imprensa eu vejo oportunidades, eu encaixo, eu alinho muito bem a comunicação e busco oportunidades para essa marca, para esse cliente sair em veículos de comunicação. Então, é para ser visto. Para ser visto, exatamente, para divulgar. É uma forma de divulgação, desses meus clientes. E a assessoria de imprensa é um trabalho contínuo de construção de relacionamento com os jornalistas também. Então, são muitas informações que nós, os jornalistas, trocamos diariamente para a gente entender como que eu posso divulgar aquela empresa. Então, algumas pessoas, por exemplo, confundem publicidade com assessoria de imprensa. Então, eles falam, nossa, mas então quanto que eu pago para ir naquele programa de TV? Você fala, não. Você não vai pagar nada além dos meus serviços. Eu, com os contatos que eu tenho, vendendo a ideia para o jornalista, eles vão falar sobre a sua marca. Né? A gente consegue um espaço num programa de TV ou num jornal, uma reportagem num jornal, numa revista. Então, é isso. Assim, a assessoria de imprensa é muito gratificante quando a gente tem resultados. Por exemplo, há 2 semanas, mais ou menos, coloquei um dos meus clientes na capa do Jornal de Notícias. Foi no Jornal de Notícias. Mas pode ser o Jornal de Notícias, existe. Exatamente. Não, eu estava tentando lembrar se era o Diário de Notícias ou foi o Jornal de Notícias, Jornal de Negócios. Mas coloquei ele na capa do jornal, o que seria uma publicidade imensa, mas foi na conversa com o jornalista se interessou sobre o assunto e colocou lá. Quanto valeria, né? Quanto iria valer uma publicidade dessa? Exatamente. Então, é esse trabalho que eu faço de divulgação das empresas por meio da assessoria de imprensa. Tem um dos benefícios que tem até na sua
na sua página, não é? Dos resultados aqui da assessoria de imprensa, é o posicionamento estratégico. Ou seja, a pessoa vai ficar ali num sítio que é estratégico para ela e para aquilo que quer divulgar. Exatamente, é essa comunicação alinhada, né? Eu coloco, por exemplo, eu falo muitos exemplos para dar mais... Sim, para as pessoas entenderem. Tem uma das minhas clientes que veio aqui, ela gostaria de se posicionar como especialista na parte de eventos, especialista em eventos. E aí, uma das estratégias que nós elaboramos foi, então, além de aparecer normalmente em entrevistas e tudo mais, vamos então fazer artigos. Então, nós temos uma agenda de artigos mensais, onde eu vou conversando com os veículos de comunicação para colocar esses artigos e artigos que ela fala. Tendências para eventos em 2024, como fazer um evento sustentável. E aí eu coloco ela nos veículos específicos, que a gente realmente entende que essas pessoas que vão ler vão entender, olha, ela é ela é especialista, ela sabe do que ela está falando nesse assunto. E ela ficou de ver uma surpresa para o aniversário da Cláudia. Não sei se a Cláudia se lembra. Jura? Já passou um tempo, estamos quase no aniversário da Cláudia. Acho que... Eu vou lembrá-la. Está aqui tudo, está tudo alinhado para... Não foi no ano passado, fica assim. Porque era uma surpresa assustadora. A Cláudia não gosta muito de surpresa. Mas foi por isso que foi a brincadeira no programa. Somos assim. Outra coisa que faz, e é outro dos seus serviços principais, é aqui o marketing de influência, que é com influencers. Com influencers. Explique-nos o que é isto. Bom, Curiosidade, não é? Curiosidade. Bom, influencers são essas pessoas que as pessoas seguem nas redes sociais, né? Elas normalmente têm um poder pela forma de falar e pela forma de estar nas redes sociais e pela quantidade de seguidores, elas têm o poder de influenciar as pessoas. E o que eu faço com marketing de influência eu sou o intermediário entre a marca e os influenciadores. Então, quando uma marca, eu tenho aqui várias formas de divulgar uma marca, uma empresa. Além da assessoria de imprensa, tem também outras e a marketing de influência, que é escolher o influenciador certo que conecta exatamente com aquela marca. Então, por exemplo, quando uma marca me pede para trabalhar com um influencer, fala, olha, eu quero trabalhar com influencer, eu não sei muito bem como que faz, ou já fiz uma campanha de influencers, não deu muito certo, não correu bem, o que acontece bastante com quem quer trabalhar sozinho com influencer, porque não entende muito bem como se faz, isso é muito importante. Então, o que eu faço? Faço ali um estudo dos objetivos do que a empresa quer, procuro esses influencers, entendo muito bem, vejo os insights, né, que são os dados, as métricas desses influencers, vejo se faz sentido, se ele vai conversar exatamente com o público que aquela marca deseja e escolho esses influencers. A partir do momento que eu escolho esses influencers, eu mando para a marca e falo, olha, temos esses. A expectativa é que eles deem esses resultados, porque a gente tem ferramentas, a gente usa ferramentas para medir os resultados e para até ter uma expectativa de que resultados que a gente pode ter com aqueles influencers. E aí, depois de tudo isso, a gente fala, olha, legal, vamos usar esses influencers sim, esses influencers não. E aí, usamos os influencers e aí, nesse caso, nesses todos os casos, eu faço o roteiro do vídeo do influencer, eu faço todo esse tratamento de roteiro, de timing, de pagamento dos influencers. E toda a estratégia utilizada para fazer aquela campanha sou eu junto com o influencer, junto com a marca que faz. Então, muitas vezes a marca ou não tem tempo para pensar, ou não tem a expertise necessária. Lá está, é preciso saber escrever, é preciso saber como é que se mostra. Exatamente. Há todo este lado que também é muito importante, não é? Porque muitas vezes, assim, algumas marcas acham, eu vou escolher aquele influencer, nossa, ele tem 100 mil seguidores. Exato. Eles têm 100 mil seguidores, vão chegar. Não, mas ele pode ser um influencer errado. Ele pode, muitas vezes, não tá. Se você quer, por exemplo, algum influencer que você consiga mais engajamento, por exemplo, na sua marca, você não necessariamente tem que escolher o influencer que tem mais seguidores. Você pode escolher um nano-influencer, um micro-influencer, que ele vai ter mais engajamento, que ele vai ter mais empatia com as pessoas. Pois é, verdade. Agora, se você quiser que a sua marca
awareness, né? Se você quiser que ela seja divulgada, assim, mais generalista, você pode. Nem que seja só para a pessoa dizer, eu já vi esse nome, não sei onde. Exatamente. Não sei onde é que foi que eu vi esse nome. Não é? Exatamente. É isso, E aí... Vou tentar traduzir. Pode, claro, se eu tiver falar alguma coisa. Não, é só, pronto, para quem não está tão habituado a esta conversa. E aí, nesse caso, por exemplo, eu posso sim escolher um influenciador com muitos seguidores, porque é esse o objetivo da campanha. Então, a gente tem que analisar muito bem qual que é o objetivo para escolher o influencer certo, escolher o timing certo também. Então, tem toda essa expertise que é muito importante para trabalhar com os influenciadores. E tem que ter muita paciência também para trabalhar. Acho que agora leu o meu pensamento, não foi o meu balão do pensamento. Vem aqui. Não deve ser assim tão fácil, não é? Não, os influenciadores... Tem todos os tipos de influenciadores, como qualquer mercado. Tem o tamanho deles, tem vários. Não preciso lisar ninguém. Pronto. Não, e o tamanho deles... Já recebemos aqui algumas, não é? Assim. Não, e é muito interessante. Eu falo também, falei, gente, eu vou virar uma influenciadora. Porque eu sei o que... Eu sei como eles giram, e eu sei quanto eles ganham também. Sim. Então, assim, esse mercado é um mercado muito grande. Hoje em dia, esse dado é mais Brasil e Estados Unidos, mas dá para ter uma noção. Mais de 80% das marcas já estão usando influenciadores para trabalhar, para divulgar suas empresas, porque entendem o resultado que eles podem dar. Porque eu brinco assim, gente, como que você atrai mais numa propaganda? Como você atrai mais para uma marca? Quando você vê uma publicidade, assim, aparece ali uma publicidade que, na verdade, a gente quer tirar o mais rápido possível aquela publicidade para chegar ao que você quer. Ou se, de repente, tem lá uma atriz ou uma pessoa que você segue ali no seu Instagram, porque você já escolheu seguir aquela pessoa, e ela vai lá e fala, olha... eu usei isto, fica muito... nossa, eu comecei a passar esse produto, ficou ótimo na minha pele e tal, não sei o que. É aquele boca a boca digital. E o boca a boca sempre funcionou muito bem. Sempre foi o melhor. Então, a parte do marketing de influência, eu sempre faço essa comparação, eu falo que o marketing de influência é o boca a boca digital. E é a melhor propaganda. Por isso que tem cada vez mais empresas usando o marketing de influência, só que tem que usar da forma certa, tem que saber fazer. Que é para ser um boca a boca e não a publicidade, não é? Exatamente. Como é que as pessoas podem contactá-la? Porque estamos mesmo quase a terminar. Aqui para esta câmara. Bom, para entrar em contato com a gente, o site é stonecomunicacão.com. E o Instagram é mkt.stone. E aí me acham também tanto no Instagram quanto no site, tem os contatos, tem o telemóvel, tudo. Foi um gosto recebê-la. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Já que tem tantos clientes, pode de vez em quando mandá-los aqui conversar. Se forem mulheres, tiverem assuntos interessantes, nós temos todo o prazer em conversar com elas e conhecê-las. Perfeito. E sim fazemos assim uma parceria aqui, já toda a gente a ver. Sou um bocado latuda, não é a minha imagem de marca. Esse é meu trabalho, é o meu prazer, então tá tudo certo. Muito obrigada, Daniela. Obrigada a vocês. Desejamos mesmo tudo bom aqui, muito sucesso. Com esta sua agenda. Para vocês também. E pronto, viram aqui. Tirámos um curso Quase. Estes meses, temos estado a falar muito aqui sobre marketing, sobre fazer crescer o seu negócio. Eu acho que está muito alinhado aqui com o início do ano. Toda a gente pensou em negócio, em crescer, e agora estamos a dar as ferramentas para crescer. O programa Conversa de Mulheres é assim, sempre à procura de coisas para ajudar a expandir. Gostos, não é? E não se esqueça, porque hoje também vimos aqui que há sempre dois lados das notícias, dois lados de todas as coisas. Fantástico, adorei. Bem, comunicação, não se esqueça das nossas redes sociais. Exatamente. Partilhe. Brevemente estará disponível no YouTube para que possa também rever e partilhar toda esta informação. E contamos consigo no próximo programa pelas 15 horas. De segunda a sexta temos conversa marcada, convidadas inspiradoras e assim uns sorrisinhos à mistura que também fazem falta. Boa disposição. É verdade. Um beijinho. Tchau, até à próxima.